Olá! Sabe aquela sensação de que, mesmo com a melhor análise do mundo, a gente acaba tomando as piores decisões no mercado financeiro? Pois é. Nessa análise, a gente vai mergulhar num modelo mental muito poderoso que vira essa lógica de cabeça para baixo, o princípio da incerteza. Vamos descobrir como aquilo que parece a nossa maior fraqueza pode, na verdade, se tornar a nossa maior força. E vamos começar com a pergunta que não quer calar, a pergunta que tira o sono de muito trader e investidor. Porque a nossa mente, que é uma ferramenta tão incrível em tantas áreas da vida, parece que nos sabota bem na hora em que o dinheiro está em jogo. É um paradoxo, e a gente precisa entender o porquê. E aqui, olha só, está o centro de tudo. De um lado, a nossa mente. Ela é programada para buscar segurança, para encontrar padrões no que já aconteceu, no passado. Do outro lado, o mercado, um fluxo que não para, cheio de oportunidades que só existem no agora. É um cabo de guerra sem fim entre o que já foi e o que está sendo. Então, como é que a gente resolve esse conflito? A resposta é bem contraintuitiva, na verdade. Em vez de ficar lutando contra o desconhecido, e se a gente usasse ele a nosso favor? É aqui que a gente começa a explorar o verdadeiro poder da incerteza. E isso nos leva à nossa ideia principal. O princípio da incerteza não é só admitir que a gente não sabe o que vai acontecer. É muito mais que isso. É uma crença ativa. É ter a convicção, lá no fundo, de que a qualquer momento o mercado pode fazer absolutamente qualquer coisa. Quando a gente internaliza isso de verdade, as regras do jogo mental mudam completamente. Tá, mas como a gente aplica isso na prática, no dia a dia? Basicamente, são 3 passos para libertar a mente. O primeiro é acreditar de verdade na incerteza. Aceitar. Segundo, é usar essa crença como um tipo de escudo para bloquear aquela tendência automática da mente de conectar o agora com a dor de uma perda passada ou a euforia de um ganho. E por fim, o terceiro passo, que é a consequência disso tudo, alcançar a receptividade. É ter uma mente aberta, pronta para enxergar o que o mercado está oferecendo de verdade. E quando a mente finalmente se livra dessas amarras do passado, uma coisa incrível pode acontecer. A gente entra num estado de fluxo com o mercado. Vamos chamar isso de sincronicidade. Ou, para ficar mais visual, de o voo coletivo. O autor Mark Douglas usa uma alegoria da natureza que é simplesmente genial. Ele pergunta: como é que um bando de pássaros vira todo mundo junto na mesma hora? Essa conexão que a gente não vê, essa consciência coletiva. Ele argumenta que isso também existe no mercado. E a meta é exatamente essa: deixar de ser só um observador tentando adivinhar e passar a fazer parte do movimento. A questão não é prever, mas sim sentir e fluir com o mercado, como se fosse um pássaro dentro do bando. Mas beleza, como é que um pássaro aprende a voar em harmonia com o bando todo? Não é por acaso, né? Existem 2 condições mentais bem específicas que a gente precisa cultivar para essa sincronicidade acontecer. Vamos dar uma olhada nelas. A primeira condição é ter foco total no momento presente. E o grande obstáculo para isso é a nossa teimosia em querer que o mercado faça o que a gente acha que ele tem que fazer. A segunda condição é confiar no nosso pensamento criativo, na intuição. E a barreira aqui é a nossa própria mente racional, que desconfia de tudo aquilo que ela não consegue provar com lógica. Focar no presente quer dizer aceitar a incerteza e o risco como parte do jogo. É preciso largar de mão as nossas expectativas, o que a gente acha que o mercado deveria fazer. Em vez disso, a gente tem que abrir a mente para a verdade do mercado, ou seja, para o que ele realmente está fazendo agora. É assim que a gente consegue se manter no fluxo das oportunidades. Agora vamos para o segundo obstáculo, que é fascinante. Aqui, o negócio é treinar a mente. A gente precisa reconhecer que a intuição que vem lá do lado direito do cérebro tem um papel fundamental. O desafio é ensinar nossa mente lógica a não jogar fora esses palpites, esses feelings. É sobre aprender a agir com base neles, permitindo que a intuição guie a gente para agir em sintonia com o cardume. E tudo isso nos leva ao conflito final, aquele que todo operador de mercado precisa aprender a gerenciar. É uma batalha que acontece dentro da nossa cabeça, o duelo entre o racional e o intuitivo. É o confronto clássico. De um lado, o hemisfério esquerdo, nosso lado racional, que funciona com base no que ele já conhece e desconfia de tudo que não consegue explicar. Do outro, o direito, o nosso lado criativo, que sente, que tem pressentimento sobre o que está para acontecer. A verdadeira maestria, o pulo do gato, é fazer esses 2 lados trabalharem juntos, e não um contra o outro. E para fechar, fica uma provocação.
Num mundo que é obcecado por dados, por gráficos, por análise, a gente passa um tempo enorme afiando as ferramentas racionais. Mas e se a maior vantagem competitiva, a chave para aquela sintonia fina com o mercado, não estiver na análise do que já passou, mas sim na nossa capacidade de confiar na intuição sobre o que está por vir? Fica aí a reflexão.